Graças a Deus, mais uma noite. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Deus, em nome de Jesus, obrigado por mais uma noite de estudo. Obrigado pela Tua presença em nossas vidas, por todo o Teu cuidado. Te agradeço, Deus, porque até aqui o Senhor nos trouxe, como a Tua palavra mesmo diz, Ebenezer. E assim tem sido nas nossas vidas, entre a nossa família. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco através desse estudo, que o nosso coração seja uma terra boa, para que a Tua palavra venha produzir vida em nós e através de nós. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo e rendemos, Deus, o nosso tempo aos Teus pés nessa hora, a Tua vontade nesta hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não estava com saudade de fazer o estudo aqui não. Depois que a gente começa a ficar junto de novo, para mim é uma luta esse trem. Deus sabe disso, como eu passo mal com esse trem. Mas a gente, pelo menos nesse momento, a gente vai estar assim. E Deus vai dar uma direção para a gente. Nós já estamos em oração a respeito disso, né? Para a gente se movimentar. Vamos ver o que Deus vai fazer nesses próximos dias, né? A gente tem muita coisa que a gente faz pessoalmente. Trabalho com algumas famílias, então vamos ver como que Deus vai nos dar direção em tudo isso, né? Em nome de Jesus. Eu não posso crer que uma doença, uma enfermidade, seja lá o que for, um vírus, pare a igreja. Não cabe isso dentro de mim. Eu passo muito mal com essa opção. Não é irresponsabilidade, nem é imprudência, é o chamado, né? A igreja foi chamada para fazer, né? Para servir, para impor as mãos sobre os doentes, os enfermos, eles serem curados. Então, o cenário é ótimo para a gente, né? Tá tudo prontinho para a gente funcionar. Mas vamos ao nosso estudo, né? Eu vou mantendo vocês informados de tudo que a gente for fazer, né? Mas a gente tem um estudo aí, a gente está caminhando nele. Eu quero falar mais um pouco sobre a idolatria. Eu não encerrei tudo semana passada. Irmãos, a idolatria, ela tem um gravíssimo problema. A idolatria, ela é a responsável por todos os males da terra. Por quê? A idolatria, ela visa a pessoa que tem problema com idolatria, ela está se colocando no centro. Não é que ela colocou um ídolo no centro. Ela quer uma situação que ela tenha controle. Esse é o problema da idolatria. Ela não dá glória a Deus, como Criador de todas as coisas, para se render a Ele, né, como soberano e Senhor de sua vida. Então ela cria uma situação onde ela assume o controle. Eu quero mostrar isso aqui para vocês em Romanos 1, para a gente entender isso junto. Romanos 1 tem um estudo que a gente dá só sobre isso, né? Eu sou o 14, né? Eu sou devedor tanto a gregos, bárbaros e sábios, né? Como aos ignorantes. Mas vamos ver aqui o 18 em diante. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. E seu eterno poder
e divindade para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vão em suas imaginações, e seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível por imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou a sujeira por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em uma mentira e adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é abençoado para sempre. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhante também, os homens deixaram do uso natural da mulher e se inflamaram em sua luxúria, uns com os outros homens, praticando o que é indecente, recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem as coisas que não convêm. Estão cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, maliciosos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos pais, sem conhecimento, infiéis nas alianças, sem afeição natural, implacáveis, sem impiedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignos de morte, não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve aqui, é algo muito sério. Isso aqui é Novo Testamento, viu, irmão? Só para lembrar vocês, tá? Isso aqui não é lei, né? Apesar de eu ser muito mais cauteloso nessa distinção, mas a gente vê aqui que o homem, por causa da idolatria, de querer se colocar no centro, reter a verdade. Quem é que retém a verdade em injustiça? Aquele que tem ela. Por um tempo, no período negro, né, de trevas da terra, que a Igreja Católica não permitia que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, retiveram a verdade. Líderes, pastores, mestres, profetas, apóstolos que retêm a verdade, né, conduzem o povo com o seu entendimento e não com o que a palavra de Deus diz. São pessoas que retêm a verdade em injustiça. Romanos está falando desse tipo de homem. Nós temos que ter cuidado com isso. Então o problema da idolatria é a consequência que ela gera. Então, toda vez que eu estiver no centro, querendo controlar a situação, eu estou no risco da prática da idolatria. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Por que que isso acontece? Porque quando Deus está no controle, eu saio do controle. Então eu crio um ídolo para que eu possa conduzir. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu sempre bato na tecla que não pode ser mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Jesus viveu isso no Getsemane, né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Ele até pediu, se possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. A gente sempre tem que se render à vontade de Deus, né? Deus não quer ser idolatrado, Ele quer ser adorado, né? Então a gente, na parte do estudo que fala sobre idolatria, que a gente falou de vários pontos. Onde está o Rover Haver aqui? No 341 foi o último tópico que eu fiz, que eu falei. Eu pulei alguns e fui para o 350. Porque do 342 ao 349 são coisas
a maioria deles aqui são coisas que a gente tem muita dúvida, né? Tá falando aqui sobre não consultar fantasmas, os mortos, os adivinhos, né? Isso daí, a gente que é cristão protestante, isso já a gente caminha tranquilo nisso, né? A gente não tem tanta dificuldade com isso, né? A gente não vai no centro espírita, né, tentar falar com familiar morto, né? Apesar que de vez em quando a gente se assusta com alguns cristãos que falam: eu estava tão mal que eu acabei indo lá num centro de mesa branca. Né? De vez em quando a gente se assusta com isso, né? A gente fala: meu Deus, né? Mas tem outros pontos aqui que a gente que é colocado como idolatria, eu queria tratar eles, né? Não remova a barba inteira como fazem os idólatras. Juliano, isso é válido para os dias de hoje, né? Então, se eu rapar a barba, é uma prática idólatra. Se você faz isso por causa da idolatria, como os egípcios faziam, como os sacerdotes de Assera faziam, e é idolatria, né? Tem, arredondar os cantos da cabeça, né? Então, lembra uma época que a turma usava aquela corte tigelinha, né? Mas o problema da idolatria é quando isso sai do seu coração, né? Uma que a Larissa até perguntou semana passada, e eu sabia que não ia dar tempo de aprofundar muito, o 347 fala: não se corte ou faça inserções na carne por tristeza como fazem os idólatras. Hoje a gente vê muito isso, essa automutilação, mas isso é antigo, né? A Larissa até colocou semana passada: nossa, isso é antigo, né? Não é novo. Não é novo, isso é antigo, né? E a gente tem que entender que isso entristece ainda o coração de Deus nos dias de hoje, né? E como que eu lido com uma situação dessa? Irmãos, tudo que a gente vai fazer para que não seja, a gente não corra o risco de idolatria. Ah, Juliano, mas eu não sou idólatra, não tenho imagem na minha casa. É simples. Tudo que a gente vai fazer que seja relevante, no sentido vai marcar a nossa vida, né? Um casamento, né? Tem coisas que são relevantes. Aí eu vou levantar de manhã, eu vou orar para ver se eu tomo café ou não, né? Para ver se eu tomo banho ou não, escovo o dente ou não, né? A gente precisa lidar de uma outra maneira com isso, né? Tem coisa que é relevante. Eu tenho que orar porque pedir a orientação de Deus porque é relevante. Eu vou casar, né? Eu vou abrir uma igreja, né? Eu vou iniciar um trabalho em algum lugar. A gente já tem a igreja hoje, a Church the Way. Eu vou abrir em outro lugar. Eu vou... Como que eu vou lidar com isso? Só porque eu estou vendo uma necessidade? Não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Eu vou perguntar qual que é a posição dele. Porque senão eu vou estar me colocando no centro. Eu vi uma necessidade e eu faço por causa do que os meus olhos observaram e não do que Deus quer. Eu tenho que ter cuidado com isso, né? Coisas que são relevantes, que marcam a nossa vida. Isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Sobre os cortes, hoje a gente tem muito isso, né? As pessoas que se cortam, né? Adolescentes, jovens. Eu tenho pego pessoas adultas fazendo isso, né? E falam que quando fazem isso alivia aquele peso, aquela tristeza que está sentindo. E a gente sabe que só a pessoa banhada no Espírito Santo que ela vai ser restaurada dessa tristeza profunda. Porque Deus não nos criou para esse nível de amargura, né? E hoje a gente vive numa sociedade que qualquer coisa é motivo de amargura, né, irmãos? Né? Faltou a Netflix, amarga o coração, né? Hoje tá difícil, irmãos, né? As pessoas vêm chorar porque, né, faltou o dinheiro para comprar um carro importado novo, né? Então a gente vive numa sociedade mimada, né? Bajulada, né? Que não quer
sair do centro, né? O humanismo é muito forte hoje. Então é difícil, né? As pessoas não ficam deprimidas porque... Algumas sim, né? Porque morreu um ente querido, ficou viúvo, viúva, sofreu um acidente e ficou paraplégico. Tem pessoas assim. Mas é muito mais fácil você encontrar uma pessoa nessa situação que superou do que um que não ganhou um celular novo e deprimiu. E olha, eu já peguei situações assim, né? A pessoa se cortou lá, se mutilou porque estava profundamente triste porque os pais não deram um celular novo. A gente já pegou coisa assim, né? E a gente, talvez você escute aí e você fale assim, será, irmãos? Olha, Então a gente precisa começar a amadurecer, né? O 348 aqui fala em não tatue o corpo como fez os idólatras. Irmãos, isso hoje é um problema dentro da igreja. Minha tatuagem é pecado, não é? Pode, não pode? Se não for por idolatria, pode, Juliano. Irmãos, a questão vai marcar a sua vida. Ore a Deus. Todas as pessoas eu falo assim, você coloque isso diante de Deus. Se ele falar assim, pinta o vaso inteiro. Não tem problema. Eu não gosto, não tenho, não uso. Mas se a pessoa chega para mim e fala, eu orei, Deus, eu senti paz no coração, manda bala, né? Então a gente tem que saber lidar com essas situações em oração. A turma quer saber se é certo ou errado, né? Pode ou não pode. Irmãos, a gente está começando a caminhar num nível do evangelho que a questão não é pode ou não pode, é certo ou errado, a questão é isso agrada o coração de Deus ou não. Só que isso é relativo, cai em oração, sabe? Em vez de cair no pecado, cai em oração, né? Dobra o joelho aí, vai buscar Deus. Deus, é essa pessoa que eu vou casar, né? Eu devo pintar o meu corpo, eu devo comprar um carro, eu devo trocar de casa. E a turma não ora para mais nada, né? As coisas decisivas da vida, né? E aí a gente se depara com uma situação dessa que está na Bíblia, aí a pessoa não sabe lidar porque não tem uma vida de oração. Então vamos aprender a colocar essas coisas em oração, irmãos. Sabe? Porque não é para idolatria, como o texto diz aqui, o 348, né? Mitzvot 348, não tatue o corpo como fazem os idólatras. Se não é para idolatria, pode. Irmãos, lá a gente vê o apóstolo Paulo falando, tudo me é lícito, nem tudo me convém, né? Vai orar, né? Vai orar, é simples. Para mim é simples demais de resolver, sabe? Colocou em oração, sabe? É um anseio da sua alma, é um sonho, é uma expectativa. Antes de realizar os seus sonhos, busque realizar os sonhos de Deus. Deus, eu tenho esse sonho. O Senhor tem esse sonho para mim também? Deus, eu tenho essa vontade, o Senhor tem essa vontade para mim também? Eu acho que a gente precisa começar a trabalhar mais nesse sentido, sabe? Opa, meu Deus, quase que eu removi um aqui. Que não está aparecendo eu na tela aqui, fui ver o que está acontecendo. Então a gente precisa começar as coisas que marcam a nossa vida, um casamento, sabe? Coisas sérias, né? Colocar essas coisas em oração. Irmãos, eu tenho essa prática já há anos, né? Então, faça isso também. Eu acho tão simples, né? Tem aquela música do Thales lá que fala que é fácil demais, a gente é que complica tudo, né? Então a gente precisa, né, facilitar, coloque em oração, né? Como ele fala aqui no 349 também, não raspe a cabeça, né, o cabelo da cabeça. Isso também era uma prática idólatra, eu falei semana passada, né? A idolatria sempre foi um pecado que sempre entristeceu o coração de Deus, né? Desde os tempos antigos, né? O homem sempre quis estar no centro, né? Toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente se coloca no centro. Isso é sério, né? E eu sempre pergunto, desobedecer é pecado?
E quando eu desobedeço, na verdade eu estou insistindo em fazer a minha vontade, né? Então esse que é o problema, né? Faz a vontade de Deus, agrada o coração de Deus e sai do centro, né? Sai esse lugar não é para mim, não é para você, esse lugar, o centro da nossa vida, né? O centro do nosso coração deve ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Aí fica fácil, né? Fica muito mais fácil, né? Quando eu faço isso, eu sou um marido melhor, eu sou um pai melhor, eu vou ser um pastor melhor, né? Porque é Deus que está dando a direção. Amém? A gente vê essa parte da idolatria aqui, eu tinha que encerrar com isso, não tinha tratado todos os tópicos, né? Mas quem não tiver o Mitzvot, aí esse arquivo em PDF, depois eu vou postar no grupo de novo para você estar vendo, tá? Próxima parte é agricultura e criação de animais. De novo, aqui eu vou ser abrangente, né? Tinha regras para o cuidado dos animais, cruzar os animais da mesma espécie, né? Logo nos primeiros 3 anos de plantio, que você plantou uma árvore, os 3 primeiros anos que ela dá o fruto não consuma, que o fruto sai azedo, sai amargo, né? Então são cuidados que Deus sempre teve com o povo, porque sabe, você vai comer, isso aí não vai fazer bem para você, né? Cruza de animais também não é saudável. Cuidado que Deus tinha com em preservar o que ele havia feito, tá? 365 ao 367, a vestimenta dos homens, né? O homem não deve usar roupas de mulher, mulher não deve usar roupas de homem, não use roupas feitas de algodão e linho ao mesmo tempo, né? A maioria dos especialistas falam que era em questão de alergia, né? Os 2 tecidos juntos davam alergia. Essa é a única explicação que a gente tem, né? Hoje se usa muito tecido misto, né? Algodão com poliéster, né? Todos tratados quimicamente. São situações assim que uma vez uma pessoa falou para mim: puxa, eu tenho uma roupa assim, eu vi e joguei fora, né? Naquela época não tinha um tratamento com os tecidos que tem hoje, né? A gente tem que ter cuidado também que, né, você vê que é uma lei, né, negativa para aquele tempo, né? Como era comer carne de porco, né? A gente vê Pedro, o lençol lá, ou o véu, dependendo da tradução, que descia com todos os animais impuros, né? E a voz do céu falando: mata os animais e coma, né? E a gente vê essas questões, né, sendo resolvidas no Novo Testamento, né? Então, por isso que a gente tem que entender o novo e o velho junto, né? Essa questão de cruzar tecido, por favor, tá? Se você já leu isso e passa a luta, fique em paz, tá? Eu acho que a camiseta que eu tô é 100% algodão, mas ela deve ter elastano junto, né? Hoje usa muito isso, o tratamento químico permite isso, né? Mas tem coisa que Israel ainda é rigoroso. A gente leu outro dia, não coma a carne do cabrito com o leite da cabra, né? E eles lá não comem carne com nenhum tipo de queijo, com creme de leite, eles não comem. Em Israel não existe essa possibilidade. Você vai no McDonald's lá, não vai ter queijo no McDonald's. Não existe o cheeseburger, né? Um lanche com queijo, com carne e queijo. Não existe em Israel isso daí. É proibido. A loja que vende derivado de leite não vende derivado de carne, né? Isso eles levam a risca até hoje. Glória a Deus que a gente pode, né, irmãos? O estrogonofe, para e pensa, né? Então, a gente precisa... Por isso que a gente está estudando, né? Para a gente lidar com isso aqui com mais tranquilidade, né? Amém? Sobre os primogênitos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai ver na Bíblia o termo primogênita. O termo só existe para o sexo masculino na Bíblia. Então ele
eu não tenho filho primogênito, eu só tenho primogênita. Você não tem primogênito, né? Senão daqui a pouco você vai ter presidenta, né? Não cria palavra, tá? Juliano, então, se eu só tive filha, eu não tenho filho primogênito? Não tem filho primogênito. Não tem. Você só tem filha, né? E ela não herda a primogenitura. Tudo que a Bíblia fala de primogenitura, ela se estabelece no homem. Irmãos, tem coisa que é incontestável. Você pode endemoniar do lado de lá, que isso não vai mudar. Não vai. Eu tenho estudo só sobre a primogenitura, né, que eu trabalho bastante isso daí. Se um dia for necessário, a gente vai estudar isso daí. Mas não tem, tá? Primogênita, né? Não tem filho primogênito, só filha primogênita. Em nome de Jesus, não faça isso, né? Né? Você tem filhas, né? O Léo, meu irmão, só tem filhas. O Rafa e a Vânia têm filhas, né? Então quando elas casarem, se estabelece essa bênção sobre o marido, né? E ele passa a ser um filho, né? A Bíblia trata mais dessa maneira, né? Amém? Acho que isso é simples de entender, né? Acho que isso é muito simples, né? Agora sobre os sacerdotes e levitas, irmãos. E hoje eu vou encerrar nessa parte, porque semana que vem a gente vai falar sobre dízimos e ofertas e a gente vai ver na Bíblia, semana que vem, se tem dízimo e oferta no Novo Testamento. Se isso existe, né? Eu não vou falar de todas as ofertas semana que vem, eu não sei se vai dar tempo, né? Vamos ver. Porque eu tenho estudos específicos só sobre cada oferta, né? Pra gente entender como elas funcionam, as que ainda vigoram nos dias de hoje. Mas eu quero falar aqui sobre os sacerdotes, né? Tem muitas regras, né, sobre o sacerdócio. O que a gente entende? No Novo Testamento fala pouco sobre isso, sobre o sacerdócio, né? Então a maioria das regras a gente aplica as do Velho Testamento. Tem gente que não gosta disso, né? Mas não gosta porque tem coisa aqui que aperta o calo, né? Tem situação que para uma pessoa que não está no sacerdócio, não é pastor, não é apóstolo, não é um evangelista, não é um mestre, não é profeta. Eu estou falando dos 5 ministérios, né? Por que dos 5 ministérios? Porque presbítero não está nos 5 ministérios, Juliano. Por que não? Porque a palavra presbíteros no grego significa ancião. O apóstolo Pedro, ele fala, eu que também sou presbítero. Ele não está falando da primeira função que alguns ministérios consagram, né? Diácono, presbítero, evangelista, pastor. Não tem essa escada, né? Não existe. O presbítero é ancião. A tradução, o significado da palavra é ancião. É a pessoa experiente, madura, não só idade, mas experimentada nas coisas de Deus, né? A gente observa isso, sem dúvida, sem sombra de dúvida, né? E os 5 ministérios, eles vão carregar muita coisa desse sacerdócio. E às vezes a gente não gosta disso, porque tem regras aqui que são mais apertadas, né? É lógico, irmão. Você quer subir no altar, quer ministrar para Deus e para o povo, e não quer ter responsabilidade? Não existe isso. Eu tinha essa consciência, né, quando eu aceitei o vocatio, né, o chamado para o ministério, né, que é isso que significa a palavra vocação, né, vocatio, né. Você ouve a voz de Deus, né, a voz de Deus, vocatio, né. Deus fala com você, você dá uma resposta para isso. Só que com isso vem responsabilidade. É aquela frase do tio Ben pro Peter Parker, né? Eu até falo, sempre brincando sobre isso, né? Com muito poder, a grande responsabilidade, né? Eu acho que não é a questão do ministério, do sacerdócio, longe disso, é poder, né?
Porque o maior poder que nós temos no ministério é servir as pessoas. Só que isso tem que ser feito com responsabilidade. Por isso que tem essas regras para os sacerdotes, né? Como que eles vão se comportar, né? A vestimenta do sacerdote, né? Juliano, isso mudou daquela época para cá? Mudou. Hoje a gente não usa aquela túnica branca, né? Com colete sacerdotal, o turbante na cabeça, né? A placa de ouro escrito Santidade ao Senhor, né? Tudo isso mudou, né? O do sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, né? Nós nem somos da classe dos levitas, irmãos. Mas eu vou deixar isso para semana que vem. Pra você ter curiosidade, semana que vem participar também, né? As pessoas profetizam, fulano vai ser levita. Vamos ver na Bíblia se isso é verdade. Se para os dias de hoje cabe eu ser um levita, né? A gente precisa entender. Agora, o que pega mais, né? Lá aqui no 378, o sacerdote não deve casar-se com uma mulher divorciada, né? Qual que é a luta que eu sempre escuto quando eu falo sobre isso? O cara é viúvo, pode casar com uma viúva? Ele divorciou, pode casar com uma divorciada? Irmãos, a regra está lá acerca do divórcio, que Jesus estabeleceu, né? Só há permissão dentro da palavra de Deus para um casamento de novo se houve imoralidade sexual. Fora disso, Jesus não permite, né? O apóstolo Paulo, que foi casado, eu não sei porque que tem gente que fala que ele nunca casou, né? Ele não casou de novo, mas ele foi casado, porque ele questiona isso, né? Ele questiona sobre só ele e Barnabé não podiam levar suas mulheres, né, com eles, como os outros apóstolos faziam, né? Ele fala isso em Coríntios, hein? Tá lá em 1 Coríntios. Eu não vou dar o endereço inteiro porque eu quero que vocês procurem na Bíblia também, né? O povo fica depois mandando mensagem para mim: onde que tá aquele texto lá que você falou e tal? Tá em 1 ou 2 Coríntios, vai ler lá. 2 cartas em uma semana você lê, em nome de Jesus. Você vai ver isso daí, né? Os apóstolos levavam suas mulheres consigo, e aí o apóstolo Paulo, ele questiona isso: por que só eu e Barnabé a gente não pode levar as nossas mulheres conosco, né? Alguns falam que não, que ele não era casado, não era permitido trabalhar em nenhuma forma dentro do templo, da sinagoga, se não fosse casado. Isso aí era a regra, o casamento fazia parte de uma obediência dos princípios de Deus, sempre fez, né? Só deveria evitar isso se tivesse um chamado específico, né? A gente vê isso na Bíblia, tem um chamado mesmo para isso, né? Caso contrário, eu vou falar para você, casa, hein? Quem tá aí, ó, o Lucas que tá ouvindo, pode casar, viu? Manda bala. Então não pode casar com uma mulher divorciada, não pode. Se houve imoralidade sexual, a gente tem essa abertura. A gente tem que entender o que Jesus fala, né, com os sacerdotes, o que ele fala com os fariseus na época, né? A gente vê, por exemplo, aqui, né, todo sacerdote ele não podia casar com uma meretriz, né? O sacerdote é aquele que ministrava de Deus para o povo e do povo para Deus. Os profetas faziam isso. Lógico que eles não eram sacerdotes efetivamente. O profeta era proibido estar num ambiente que um morto tivesse, né? Por isso que Eliseu estava ali passando luta, né, com o filho da mulher que estava morto. E aí Deus fala para ele: sobe no menino, encosta o seu corpo nele, sua boca nele, sopra sobre ele, né? Então a gente vê Deus quebrando a própria lei. Não, ele estava querendo ensinar algo que ia dar uma abertura para Cristo, né? Porque Cristo toca na esquife daquele rapaz que morre, mãe viúva, o único filho morto. Jesus toca na esquife, só ali ele teria se contaminado. E aí? O
que Jesus estava fazendo? Ele estava falando o quê? Que ele é muito maior do que a morte, né? Que não é a morte que traria a maldição para ele, né? A gente vê Oséias, né? É isso mesmo? É Oséias mesmo, né? E quando o livro some, ele... Cadê aqui? Eu ia ler o texto aqui, mas a gente começa a ler, for ler todos os textos. Deus fala o que para Oséias? Deus manda ele casar com uma prostituta. Tirar ela daquele ambiente, casar com ela, ele teve filhos. E usa aquilo como exemplo para Israel, né? Eu ia ler todo o texto, mas vai tomar muito tempo, né? Então a gente vê Deus abrindo alguns parênteses. Por quê? Porque ele queria usar aquilo de exemplo. Agora, eu posso sair fazendo isso sem oração, sem ter uma direção de Deus? É isso que eu bato nessa tecla desde que a gente começou esse trabalho, que virou uma igreja, né? Tudo eu tenho que fazer debaixo de oração, né? Porque abriu precedente na Bíblia em algumas situações, só que houve uma direção, uma voz de Deus para aquilo, né? Eu olho para o lado aqui porque a Suzana está aqui comigo, né? Senão eu não consigo dar o estudo, eu preciso de alguém, né? De carne e osso junto comigo aqui. Então hoje os sacerdotes eles passam dificuldade com isso, com esse tipo de regra, porque ele cansou da esposa, ele troca, né? Troca por uma mais nova, né? E olha, irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque a Bíblia não mudou não, viu? Eu tenho que ter cuidado, guardar isso no meu coração, né? Cada vez que eu estou ministrando esse estudo, estou falando sobre isso, né? É algo que fala comigo, né? Que estou à frente de um trabalho, tenho uma responsabilidade, né? Tenho um casamento a zelar, né? Não é assim, né? Cansei da Susan, vou trocar. A Susan cansou do Juliano, vai trocar. Não, isso não existe para nós, né? Isso não existe. Né? Apesar da Bíblia não ter o texto até que a morte os separe, mas o princípio ensina isso, né? Que a pessoa está liberada da aliança de casamento quando a outra parte morre, né? A gente tem que entender isso, né? O princípio ensina isso, né? Então a gente, dentro do sacerdócio, né? Ah, Juliano, mas eu não sou sacerdote de forma oficial na igreja. A gente que acessa o altar tem uma responsabilidade maior. Sempre vamos ter, né? A gente vê aqui, né? Eu falei outro dia de forma rápida, né? Uma pessoa com defeito físico não pode servir, né? E Juliano, como que fica isso, né? Irmãos, o maior exemplo é o apóstolo Paulo. Era de menor estatura, né? Se a pessoa fosse baixinha demais, se você for ver lá em Levítico, você vai ver se ele fosse baixinho demais, alto demais, narigudo. Irmãos, eu não vou entrar nos detalhes aqui, que você me escandalizar, né? Mas o apóstolo Paulo era pequenininho, 1,50 m no máximo de altura. Porque quando ele desce num vaso de barro lá, para fugir lá que queriam pegar ele, o vaso comportava uma pessoa com menos de 1,50 m. Né? Ele conseguia ser menor do que eu. Né? Então, era baixo, né? Não podia, né, ser o sacerdote que foi, né? Abrir as igrejas que abriu, né? Mas Jesus também fez essas alterações. Ele mudou diretamente falando? Não, ele fez isso levantando pessoas, né? E não estou falando isso
compensar um problema físico que eu tenho, longe disso, né? Porque a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus levantando mulheres para o ministério. Como? Pregando o evangelho, irmãos. Priscila e Áquila, né? Só o fato do nome da Priscila, ou Prisca, dependendo da sua tradução, vir primeiro, isso mostra que ela era mais efetiva naquilo do que o marido. Né? Você vê João falando em uma de suas cartas, a senhora eleita, a igreja que está na sua casa. Tinha uma mulher que tinha uma igreja na casa dela e ela cuidava. Quando Jesus morre, vê um grupo de mulheres lá que viram, né, foram no templo lá buscar o corpo, lá para, né, preparar ele com unguento, tudo. Que não teve tempo para fazer toda essa preparação. Elas acharam que não, né? Deus já tinha preparado alguém para ungir Jesus com nardo, né? Já tinha acontecido isso. Você lembra dessa cena lá que Judas ainda fala, né? Puxa vida, tinha que pegar todo esse azeite de nardo, esse óleo de nardo, e vender. Azeite não, né? Esse nardo, e vender ele, e dar o dinheiro aos pobres, né? A gente olha assim e fala, meu Deus, olha que ministério, né? Se preocupando em cuidar das pessoas carentes, né? Mas aí João fala depois, né? Que ele não estava preocupado com os pobres, com os necessitados. Ele falou isso porque ele roubava roubava o dinheiro que entrava, né, na bolsa, né, as ofertas que entravam na bolsa. Jesus não recebia dízimo, ele recebia ofertas só, né? Só uma colocação aqui, ele nunca recebeu dízimo, ele recebia ofertas. É interessante isso, né? Porque a gente vê nos evangelhos falando isso, que ele recebia ofertas, né? As mulheres ofertavam para ele com seus bens, né? Você vê Lucas falando isso, João falando isso, né? Que Judas roubava o dinheiro da oferta que estava na bolsa, né? Você nunca vai ver falando que Jesus, o próprio Jesus, ele abriu uma igreja e começou a receber dízimo. Semana que vem eu vou entrar nesse detalhe, né? Vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Olha só, irmãos, 391 aqui. A pessoa que estiver impura deve ser colocada fora do campo do Shekhinah. Se você ler Shekinah, né, o 391 aqui, não fala que fui eu que ensinei não, viu? É Shekhinah, tá? Que é fora do santuário. A palavra Shekhinah significa glória. O lugar onde você é bem visto, você é honrado, né? Esse Shekhinah não é a glória de Deus. A glória de Deus, a palavra dela no hebraico é kavod, né? Então você nunca vai ver na Bíblia falando, né, que a glória de Deus, o Shekinah de Deus foi derramado, o Shekhinah, que o termo correto ainda é Shekhinah, né? Aí a pessoa quer falar no hebraico, quer cantar no hebraico e canta errado, né? Toda vez na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento mesmo, né, lá em Apocalipse, quando fala, né, que os anjos começaram a falar que toda a terra estava cheia da glória de Deus, lá em Apocalipse, hein, irmãos? Ele fala que toda a terra estava cheia do kavod, né? Apesar do texto estar em grego, eu duvido que Jesus tenha falado aquilo. Quando o apóstolo Paulo menciona isso, ele falou em hebraico aquilo ali. O próprio Jesus nunca pregou em grego, viu, irmãos? Nunca. Ele pregou entre os judeus, né? Por isso que o Novo Testamento que está em hebraico, né, apesar da maioria dos textos que a gente tem, eles em grego, mas tem, né, a Bíblia messiânica, né, com o Novo Testamento, os termos estão todos em hebraico, né? O Shabbat não está Sabation, está Shabbat, né? Glória de Deus está Kavod, né? Usa esse termo, né? Tá de Aleph a Tav, né? Não tá de Alfa a Ômega, né? Eu que sou o Alfa e o Ômega. Não tá assim lá, né? No hebraico Jesus fala, eu sou de Aleph a Tav, né? Porque os termos no hebraico têm um significado poderosíssimos. Não tanto igual ao do grego. O grego perde muito essa influência, demais, né?
Uma palavra simples no grego, paz. Paz no grego é irene, paz com ausência de guerra. Então só se estiver tudo bem aqui fora, eu estou bem aqui dentro. Se eu tiver conta para pagar, eu já posso ter guerra. Não. A palavra no hebraico é shalom, né? Paz em qualquer circunstância, né? Você vê, é outra profundidade nas palavras, né? Isso eu sempre vou trabalhar com vocês, até por amar o hebraico, né? Do jeito que eu amo, né? Então o Sheriná aqui, né? A pessoa se contaminou ali, né? Tá impura. Ele não pode ir no lugar onde ele ia servir, no campo, no santuário que ele ia servir, porque aquilo ali era um lugar de honra para ele, servir no santuário, né? Então havia o átrio, onde ele servia, todos viam os levitas, os sacerdotes ali, né? E havia onde se acendia a menorá ali no santo lugar. E no santo dos santos só o sumo sacerdote podia entrar. Então tinha o lugar de Sheriná, onde os homens eram honrados. Onde que era esse lugar? O átrio. Onde as pessoas vinham e todo mundo via e falava igual hoje, né, irmãos? Vê a turma no altar e quer estar no altar, né? Porque quer a honra, não quer a responsabilidade, né? Sempre foi assim, irmãos. Só que se a pessoa tivesse contaminada, ela não devia servir nem no átrio, nem onde ela é honrada, né? Onde ela seria honrada. Então é por isso que está esse termo no 391 aqui, né? Aí olha, se ele tiver impuro, ele não deve entrar nem no arraial, né? Isso se refere ao campo do Asheriná de novo, né? O 392, né? Então imagine, o 392 era mais abrangente lá de números, né? O arraial era o lugar onde o povo estava, o acampamento do povo, né? Imagine, o sacerdote não podia entrar naquele lugar se ele tivesse contaminado. Aí você vê as contaminações que tinha para o sacerdote: tocar num morto, se deitar com uma prostituta. Irmãos, era muita coisa. Por que Deus teve que matar os filhos de Eli, né? Porque eles faziam isso dentro do átrio, atrás da tenda. Imagine o tabernáculo, irmãos. Esses meninos, sabe o que eles faziam? Eles iam atrás. Eles ficavam encostados na tenda do lado do Santo dos Santos. E ali eles tinham relações sexuais com as filhas dos israelitas. Fornicação, prostituição. Deus teve que matar esses meninos, né? Hofni e Finéias, né? Deus teve que matar, né? Falou para Samuel, né? Olha, ele não está dando conta desse trem aí, eu vou ter que resolver esse problema, entendeu? Isso fala muito com a gente, né? Então o sacerdote tem essa responsabilidade, né? De gerar temor dentro da sua casa, como ele tendo temor a Deus. Não tem outro jeito, irmãos, né? Não tem. A minha esposa só vai confiar no meu ministério se eu for um bom marido para ela antes de ser pastor na igreja, né? Eu sempre falo que o que atesta, o que chancela, o que carimba o meu ministério para falar se eu sou bênção ou não, não é uma pregação de domingo, um estudo de quinta à noite. É você perguntar para a Susan se eu sou um bom marido. Perguntar para o Davi se eu sou um bom pai, né? Eu sempre falo isso, né? Você quer saber se a Susan é uma boa pastora? Não é ver ela falando com as mulheres, aconselhando uma pessoa ou outra. E perguntar para mim, né? Como que ela serve em casa? Né? Porque o que a gente faz na igreja, irmãos, pode ser um teatro. Isso tem que ser, a minha espiritualidade tem que ser desfrutada dentro da minha casa, no meu ambiente familiar. Né? Essa é a responsabilidade do Kohen, do sacerdote, né? Então a gente precisa entender toda essa responsabilidade. Amém? Aqui a gente vê que
já finalizando aqui sobre os sacerdotes, que eles não devem pegar despojos, não devem ter parte das terras de Israel. A gente vê Barnabé, filho da consolação, né? O significado da palavra, lá em Atos, ele tinha uma herdade, ele tinha uma terra, uma propriedade, e ele vende aquela propriedade, coloca aquele valor aos pés dos apóstolos, né? Aquilo também a gente entende que ele era um filho de Levi. E como ele era um filho de Levi, ele não podia ter propriedade. Em que sentido? O sacerdote podia ter a casa dele, ele podia ter alguns animais, mas ele não podia fazer daquilo um instrumento de dinheiro. Como? Os filhos de Israel, o povo de Israel podia ter várias propriedades, comercializar elas, os sacerdotes não. Nesse sentido eles não podiam ter. E o sacerdócio começou a se corromper tanto que os sacerdotes chegaram a um momento que eles tinham muitas riquezas, muitas terras. E Jesus veio romper com isso, né? A ponto de Barnabé entender isso, ele falou, não, eu não posso, né? Isso aqui é proibido, eu não posso nem ficar... E eu vendendo essas herdades, eu não posso nem ficar com o dinheiro. Ele entendeu isso, né? Juliano, você pode ter casas de aluguel, abrir uma construtora. Irmãos, eu optei pelo sacerdócio. Eu já não posso mais fazer isso, né? Eu entendo que isso ainda está em vigência. Ah, Juliano, eu não concordo com você, faça o que você quiser. Eu vi Barnabé no livro de Atos vendendo as herdades que ele tinha, né? Que ele entendeu isso, que ele não podia, né? Quando a gente entende isso, né, essa sequência no Novo Testamento, a gente tem que ter cuidado, né? A proposta é boa, né? Eu, por exemplo, irmãos, entenda, coloque amor nas minhas palavras, né? Eu acho muito difícil uma pessoa ser pastor e empresário ao mesmo tempo. Eu sempre falo isso em casa, né? Porque as duas coisas tomam muito tempo. Você ser pastor toma muito tempo e você ser empresário toma muito tempo. E eu vi que ultimamente a pessoa, porque é empresário, vira pastor, né? Ah, Juliano, mas não tem alguns projetos aí para levantar dinheiro, para arrecadar, mas isso não pode envolver o meu salário. Eu entendo muito bem isso daí. A gente tem esse cuidado, né? Porque as duas coisas é muito difícil de você administrar tudo isso. Ah, Juliano, você acha que é pecado? É aquele mesmo lance que eu falei. Vai orar, né? Não tem como eu falar pro cara lá que Deus levantou e se Deus falou para ele que ele ia ser um pastor, que ia ser empresário, tudo bem, né? Não vou entrar no mérito da questão, mas eu vejo a Bíblia, entendo que isso... Irmãos, tem coisa que eu não vou falar um negócio para vocês. Tem coisa que eu não oro. Eu leio na Bíblia, tá escrito, para mim acabou. Eu não fico tentando negociar com Deus. A Susan sabe disso, né? Eu não fico tentando negociar, sabe? Não fico, Deus, o Senhor me libera para isso. Eu não fico tentando negociar. Sabe, tá falando ali, eu não vou mexer com esse trem. Entendeu? E aí eu insisto muito. E às vezes Deus me dá isso só para quebrar minhas pernas, né? Né? Que eu já vi situação assim na Bíblia. Né? De pessoas tomarem outros caminhos e se darem mal. Então eu sou muito cuidadoso com isso, sabe? Tem coisa, às vezes a pessoa fala assim, eu tinha essa dúvida, fui orar e Deus me deu uma revelação, eu escuto aquilo. Eu falei, puxa, mas nem com o que a Bíblia diz não bateu a revelação. Né? Nem com o que a Bíblia diz. E aí eu fico em dúvida, né? Se orou mesmo, se foi a alma, né? Mas eu sei que foi a alma, né? Mas assim, a gente... né? Então, por isso que eu enfatizo muito, vamos ler a Bíblia, ler. Porque, irmãos, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente coisa que já está escrito, né? Economiza, né, o seu tempo, vai ler a Bíblia, né? E ora a coisa mais útil, né?
Amém? Dá para entender isso em nome de Jesus, né? Amém, irmãos? Eu vou encerrar essa parte do estudo, né? E semana que vem a gente vai falar sobre o Terumá, né? Vamos falar sobre as ofertas alçadas, os dízimos, né? Tirar essas dúvidas. Se Deus permitir, a gente vai fazer isso de forma presencial. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe quem for assistir o vídeo aí depois. Eu vou ficar com vocês aqui para a gente tirar dúvida, né?